but he found it. And I think any of us who may have stumbled on Angkor as he did would have been excited. But whether we could have recorded it in such detail, with such precision as Henri Mouhot did, is unlikely. Destes templos, rival do Templo de Salomão e erguido por Miguel Ângelo antigo, pode muito bem tomar o seu lugar de honra entre as maravilhas do mundo. É mais grandioso do que tudo o que nos deixaram a Grécia ou Roma. Os nativos explicaram ao estupefacto Mouhot que a construção era obra dos anjos, ou gigantes, que fora construída por um rei feiticeiro, ou que se tinha erguido por si própria. Mouhot não era um arqueólogo nem um historiador de arte. Não podia ler as inscrições em sânscrito que estavam espalhadas pelos monumentos de Angkor. Mas Mouhot era um ilustrador, com o seu cuidado típico, entregou-se ao desenho dos mais impressionantes dentre os cerca de 1000 templos da cidade e descreveu-os centímetro a centímetro. Do lado ocidental, a galeria é suportada por 2 filas de colunas quadradas. Ao oriente, enormes janelas dão para o corredor, com balaustradas de colunas em espiral de 14 centímetros de diâmetro. No meio da área central estão 2 elegantes pavilhões, que têm em cada extremidade um pórtico com 33 metros e 66 centímetros de comprimento. Mouhot was a very keen observer. He was a collector of information. He had this natural history background to describe things in a very careful way. So when he found the monuments at Angkor, he went ahead and approached them in the same way he would approach his zoological specimens, with careful description. Os tetos em abóbada das galerias erguem-se a 6 metros de altura. Os do segundo piso têm 4 metros e 30 centímetros de altura. Os baixos relevos representam combates e procissões. Animais fabulosos devoram algumas vítimas. Outras estão sujeitas pelas correntes e os olhos foram-lhes arrancados. He could tell that it was the results of an ancient civilization that had flourished in this area. He could also tell by the inscriptions in many of the monuments. They were mostly in Sanskrit or Old Khmer. He could tell by these inscriptions, even though he couldn't read them, that these were a very learned people who had built all this, and yet they were gone without a trace. Triste fragilidade das coisas humanas. Quantos séculos e milhares de gerações passaram, das quais a história nunca nos dirá nada. Que tesouros de arte permanecerão para sempre enterrados sob estas ruínas? Quantos refinados artistas, reis e guerreiros estão agora esquecidos? Mouhot sentiu-se profundamente intrigado pelo mistério de quem teriam sido os construtores de Angkor. Reparou na semelhança entre os rostos esculpidos e o povo que vivia nas florestas circundantes. Mas não era capaz de conceber que aqueles cambojanos eram descendentes dos artistas incomparáveis de Angkor. De facto, a arte do Camboja não tinha morrido. Embora nunca mais tivesse atingido a grandeza de Angkor, a arte Khmer prosperava por todo o Sudeste Asiático. E a procura de réplicas das suas figuras mais famosas cresceu com a fama de Angkor. Desconhecedor do passado do Camboja, Mouhot pensou que o seu futuro dependia da França. Só uma colonização em grande escala, concluiu, poderia corrigir o estado deplorável em que se encontrava a nação. E quanto mais cedo, melhor.
As leis protetoras e razoáveis e a experiência que traria a conquista europeia poderiam só por si operar a regeneração deste país. Anseio porque a França tome posse desta terra, o que lhe valeria uma joia magnífica para a sua coroa. Embora ele já não estivesse vivo para poder testemunhá-lo, a França acabou mesmo por intervir pouco depois da expedição de Muo, transformando o Camboja num protetorado em 1864. Este regime durou quase um século. O diário de Muo não foi a causa do acontecimento, mas, tal como outras histórias de exploradores, os seus escritos estimularam os imitadores e a curiosidade geral. A tutora do rei Mongkut, Anna Leonowens, ficou tão comovida com a descrição que Muo fez de Angkor que a copiou mais tarde no seu próprio livro. Angkor was never a lost city in Asians' eyes. They knew about it. And from the 16th century onward, Jesuit priests wrote it in their diaries. It's just that their diaries were so confidential it didn't reach a wide public. Muo was the first person to popularize Angkor. And it was his sketches, his descriptions, that really is why he was credited with the discovery of Angkor. De lança na mão, Frey persegue os peixes do rio. Ele e a sua sombra, refletida nas rochas e na água, poderiam facilmente ser tomados como demónios pelos nativos. É agradável para o homem dedicado ao amor da nossa boa e bela mãe natureza o pensamento de que o seu trabalho, as suas canseiras, as suas preocupações e perigos serão úteis para os outros. Não duvido que outros seguirão as minhas pisadas e farão uma colheita abundante onde eu apenas desbravei o solo. Muo tinha viajado durante quase 3 anos. O amador entusiasta tinha se tornado um naturalista experiente, um caminheiro cheio de recursos, um explorador calejado. Muo tratava Frey e os outros criados como uma família a quem alternadamente ralhava e acarinhava e com quem partilhava lágrimas nos momentos de despedida. Todavia, embora as suas cartas para casa se tornassem cada vez mais sentimentais e a sua viagem já se estivesse a estender para 3 anos, Muo não parecia inclinado para o regresso. Só nos caminhos da selva parecia ter paz. Não fiques angustiada quando pensas no teu pobre amigo viajante, pois sabes que até ao presente tudo tem prosperado para ele. E de facto, eu sinto neste momento um tal grau de contentamento, uma elevação da alma, uma paz interior que nunca antes experimentei. Mas o assustador aviso do padre francês tornou-se, afinal, realidade. Os efeitos do clima e dos mosquitos fizeram-se sentir como nunca. Frey foi o primeiro a adoecer. Durante 5 dias fomos obrigados a permanecer na floresta. Choveu uma grande parte do dia. Os regatos transbordaram. Nunca na minha vida tinha passado noites tão desgraçadas. O meu pobre Frey foi acometido de uma febre terrível e eu próprio adoeci gravemente. A 29 de outubro de 1861, aos 35 anos, um Muo enfraquecido pela febre escrevia a última entrada no seu diário. Tende piedade de mim, meu senhor. Frey recuperou e deu ao seu patrão um enterro condigno. Depois, carregou os pertences de Muo para fora da floresta e mandou-os por barco para a Europa. A maior parte das amostras zoológicas que o naturalista tinha coligido nas suas viagens perderam-se no mar. Mas o diário chegou à Inglaterra. A viúva de Henry, Anna, convenceu a Royal Geographical Society a publicar o Diário de Muo. A primeira edição não vendeu, não houve lucros para poder pagar à viúva. Contudo, graças principalmente à sua descrição de Angkor, o trabalho de Muo foi sendo impresso ao longo de um século.
Gerações de viajantes e exploradores foram ao encontro dos tesouros da cultura Khmer com o Diário de Muo à mão. E talvez alguns soubessem de cor uma das últimas cartas de Henri enviadas para casa, o seu próprio epitáfio e de toda uma geração de exploradores. Coragem, pois, e esperança. A nossa perseverança e esforços serão recompensados. Adeus, adeus. Até à vista. Não me esqueceis. Pouco depois de Henri Muo ter alertado o mundo para as maravilhas de Angkor, o trabalho de recuperação dos seus tesouros foi iniciado. As descrições meticulosas de Muo tinham convidado a Europa a conhecer Angkor, mas a inquietação tinha apenas começado. Quem tinham sido os construtores de Angkor e do império que recebeu o nome de Khmer? Quais eram os seus costumes? Os arqueólogos não tinham quaisquer registros escritos de que pudessem partir. Se os Khmer tinham escrito a sua história, talvez o tivessem feito em folhas de palma ou papel. E assim, o tempo tinha transformado os frágeis registros em pó. Sem ser possível aprender alguma coisa sobre os seus construtores, parecia que os rostos de Angkor estavam destinados a calarem a sua voz para sempre. Mas em 1902 era revelado um documento extraordinário e uma voz inesperada acordava de uma espera de 8 séculos. A fantástica civilização dos Khmer, aparentemente oculta para sempre, voltou à vida em toda a sua grandeza. Em cerca de 10.000 palavras, um relato captava a alma do reino perdido de Angkor. O seu autor era um diplomata enviado ao Camboja pela temível dinastia mongol da China. Os mongóis ficaram famosos pelos seus implacáveis cavaleiros e pelas suas táticas de combate que destroçaram muitos exércitos europeus. Mas nos finais do século XIII, os mongóis estavam mais interessados no Sudeste Asiático. Em 1286, as suas tropas penetraram na maior parte do território do que é hoje o Vietnã. Um ano mais tarde, a capital da Birmânia cedeu ao poder das hordas chinesas. Todavia, os tristemente famosos cavaleiros não gostavam de combater na selva, um terreno que lhes era muito estranho. Talvez esta tenha sido a razão por que Angkor foi poupada. Em alternativa à invasão, o imperador mongol ordenou que partissem diplomatas com destino a Angkor para recolherem o tributo a ser pago pelo rei cambodjano. Isto apaziguaria o grande Khan, enquanto que permitia aos enviados avaliarem o real poder de Angkor no caso de um possível ataque no futuro. Um destes diplomatas era Zhu Daguan. Zhou Daguan, in his writing, never said why he was there. He was part of an embassy, which obviously meant that it was him trying to check out on trade, get intelligence on what this kingdom was like, to show to the Mongol emperor what sorts of people lay at the far boundaries of his empire, what sorts of products they had, what they looked like. Os habitantes são rudes, feios e muito escuros. As mulheres indígenas são muito sensuais. Se um marido tem de partir em missão para um lugar distante, elas aceitam isso por algumas noites. Mas ao fim de umas quantas noites, a mulher queixar-se-á certamente. Serei eu algum espírito que não precisa de ninguém com quem possa dormir? He was a keen observer, telling us about the people, the daily lives. Zhou Daguan left us something very special. He has left the only first-hand record that we have of Angkor. He was here when Angkor was a kingdom. But we have to always keep in mind he was a foreigner, so he was perceiving the kingdom in what he knew in his background, which was Chinese. Sabemos pouco sobre Zhu Daguan. Tinha talvez 30 anos de idade. Era um diplomata, talvez um aristocrata. Dos pormenores do seu relato enviado ao grande Khan, transparece um espírito fascinado com os prazeres da vida.
He came from an obsessive, prudish kind of culture, and he saw in his tropical climate and enjoyed seeing women taking off their scanty costumes and getting into the river to bathe with nothing on at all. And he commented on this not only because it was so barbarian and rare and un-Chinese, but I think also because he enjoyed watching this the spectacle. Cada 3 ou 4 dias, as mulheres juntam-se e vão tomar banho a um rio fora da cidade. Mesmo as mulheres das famílias nobres tomam parte nestes banhos e não têm vergonha. Toda a gente pode vê-las do alto da cabeça à planta dos pés. Os chineses, no seu dia de folga, vão vê-las. Ouvi dizer que alguns entram na água e aproveitam-se da situação. A água está sempre quente como o fogo. Para Zhu Daguan, o ano passado em Angkor ia ser abundante em tais surpresas e contrastes. Ele era chinês, mas vinha dos planaltos frios. Como mongol, pertencia a uma nação que prezava a guerra acima de tudo. Por contraste, os Khmer tinham-se convertido ao budismo e ao seu credo de compaixão e renascimento. A cidade de 1 milhão de habitantes desfrutava de um calendário cheio de desfiles, festivais e dias santos. Zhu Daguan era como uma raposa dentro de uma gaiola de aves exóticas. When Zhou Daguan arrived in 1296, I think he was quite surprised, being a kind of a Chinese chauvinist. I think he expected to find barbarians. He found a city thriving, prosperous, heavily populated. People seem, as far as he could tell, quite happy. Os chineses que chegam como mercadores acham muito agradável que neste país não seja necessário usar roupas. E uma vez que o arroz é barato e as mulheres fáceis de convencer, há muitos que desertam e ficam por cá. À medida que enumerava as maravilhas de Angkor, o próprio Zhu Daguan deve ter considerado desertar, optando por uma vida no paraíso da selva. Entretanto, ao fim de pouco tempo, acabou por descobrir que toda a grandeza e esplendor de Angkor dependiam largamente de um só elemento: a água. 3 colheitas de arroz por ano alimentavam a cidade de cerca de 1 milhão de habitantes e chegavam para pagar tudo, desde a construção dos templos à defesa. E, para cultivar o arroz, era preciso dominar a água. They harnessed the water from the Tonle Sap Lake by building a series of canals, dikes, and moats from the lake up to the city of Angkor. And during the rainy season, when the lake began to rise, water was forced up these canals, up above the city, and collected in large reservoirs called barrays for year-round use. And in fact, the system that was employed in Angkor 1,000 years ago is more advanced than any irrigation system used in Cambodia today. The relationship between the king and water has a very long history. The whole reason that Angkor is located on this plain is because of the access of water. So the king could provide fish and rice, and therefore his people would prosper and his genealogy would continue. Naturalmente, o símbolo da água, uma serpente, está na base de toda a fé dos Khmer. Em Angkor, Zhu Daguan deve ter visto o réptil venerado em inúmeras representações, em cenas que pretendiam mostrar o segredo da imortalidade. The churning of the ocean of milk is known in Hindu mythology. It's much loved in Cambodia in their art, and it's depicted with gods on one side and demons on the other, and they're holding the large, scaly body of a serpent. They pull left and right in a way that we would call a tug of war. They're churning to try to yield the elixir of immortality.
A imortalidade era o alvo de uma busca diária no interior do Palácio Real, a morada dos reis Khmer. Os reis tinham mais de 1000 concubinas, as mais belas mulheres do Império. Muitas estão representadas no Pátio Real. Não há duas iguais. No que diz respeito às concubinas e às jovens que há no palácio, ouvi que o seu número está entre as 3 e as 5.000. Quando há uma bela rapariga numa família, ela é imediatamente enviada para o palácio. Enquanto estrangeiro e autêntica raridade, Zhu Daguan não estava autorizado a entrar no Palácio Real. Mas ele ouviu contar uma lenda sobre o encantamento do palácio. Na torre dourada que há no interior do palácio, o soberano escolheu a parte mais elevada para dormir. Todos os habitantes me garantem que dentro da torre há um gênio, senhor de todo o território deste reino. Este gênio aparece todas as noites sob a forma de uma mulher. É com ela que o soberano se deita e depois pratica o sexo. Se por uma noite o gênio não aparecer, é porque é chegada a hora do rei bárbaro morrer. Se o rei bárbaro não comparecer, nem que seja por uma noite, alguma coisa terrível acontece. He would comment on some of their unusual customs, but then he would always draw comparisons back to the way we do things in China. So I think he saw commonalities between the Khmer and the Chinese. Neste país são as mulheres que dominam o comércio. Se um chinês chega a este lugar e imediatamente toma para si uma mulher, é porque quer tirar partido das habilidades dessa mulher para o comércio, as quais poderiam facilmente superar as dele. Zhu Daguan desaprovou muitos dos costumes de Angkor, mas elogiou um deles, o Estatuto das Mulheres. O enviado chinês reparou que eram as mulheres quem geria o comércio pelas ruas da cidade, e as mulheres intelectuais estavam entre os conselheiros de maior confiança do rei. As mulheres são as figuras dominantes nos baixos relevos de um templo chamado Bayan. Os baixos relevos representam variados tipos de negócios e de atividades cotidianas da vida dos Khmer. De facto, tudo o que os mongóis queriam saber sobre os Khmer estava aqui: a agricultura, os escravos, os produtos preciosos. Para Zhu Daguan, esta teria sido uma mina de informações. Entre os produtos valiosos estão as penas do guarda-rios, as presas dos elefantes, o chifre do rinoceronte e a cera das abelhas. O chifre do rinoceronte branco é o mais valioso. O negro é menos apreciado. Em geral, o povo deste país é muito simples. Quando veem um chinês, assustam-se de um modo muito respeitoso e chamam-lhe Buda. Ao vê-lo, atiram-se para o chão e fazem uma vénia profunda. From Zhou Daguan's reports, we know about the fact that there were astronomers there. We know about the fact that various groups of people within the court were scientists. So this was an area of discovery. This was the Renaissance area of Southeast Asia. Mais do que 5 séculos antes da renascença da Europa, os candidatos a Miguel Ângelo do Camboja erguiam bem alto as suas ambiciosas obras. Os relevos de Bayan confirmam-nos a importância destes artistas, mas um monumento em particular tornou-os imortais. O enviado chinês Zhu Daguan foi provavelmente impedido de ver a mais extraordinária maravilha de Angkor, um templo funerário construído para um rei. Zhu mencionou o monumento de passagem no seu relato, referindo apenas que deveria ter sido um artesão chinês o seu autor.
Sem dúvida, o diplomata invejou a obra-prima intemporal da arte Khmer, Angkor Wat. A última pedra deste monumento foi encaixada mais de um século antes de Zhu Daguan chegar. Os arqueólogos determinaram que o monumento levou cerca de 30 anos a ser concluído e que foi acabado a tempo de ser a sepultura do rei. Some historians believe that Angkor Wat is a funerary temple. The main basis for this is that the entrance is at the west. In Hindu mythology, this signifies death. When you enter, you feel that you are moving from the world of man to the world of the deities. Look to the left. It is a battle. It's a battle of war and massacre and slaughter and pillage and fire. But at the east is the famous story of the churning of the ocean of milk, beginning of life. Nunca antes na sua vida tinha Zhu Daguan visto qualquer coisa de semelhante. A austera religião mongol não possuía nada que se pudesse comparar com aquelas montanhas sagradas de pedra. Angkor Wat foi construído para agradar a um deus hindu, mas acabou por atrair crentes de muitas fés. A escalada dos degraus manifesta os níveis de progressiva elevação espiritual. Then you continue to the next level. The walls are bare in total contrast to these reliefs, totally bare walls. Why? Because you look at the top, and what do you see but the pinnacle, the image of Vishnu that would have been housed inside this. And so the bare walls provide a quiet background to carry your eye upward to the very most sacred point of the temple. À luz da tradição, os sacerdotes colocaram as cinzas do rei dentro do templo que ele construiu para si próprio. Porém, o monarca não foi habitar o outro mundo sozinho. Ao seu serviço estavam 1.700 seres encantados, chamados Apsaras. The Apsaras are the celestial nymphs, the beautiful women that fly through the heavens and dance for the gods. And they stand ready, dressed in their jewelry and their beautiful costumes, to do whatever the gods would need to make them happy and for the kingdom to prosper. These celestial nymphs were born simply to please the gods. Can you imagine it? Ainda Angkor Wat mal tinha imposto a sua presença no horizonte quando o desastre aconteceu. Atraídos pelo crescente esplendor de Angkor, os Cham, vindos do que é hoje o Vietnã, atacaram e incendiaram a cidade. Inúmeros habitantes foram assassinados ou forçados ao exílio. Quando a capital foi reconstruída, tinha havido grandes mudanças. O povo tinha sofrido, por isso o rei mandou construir uma cidade fortificada, Angkor Thom, para os tempos de guerra. Tal como o seu rei, a grande maioria do povo Khmer abandonou o hinduísmo e seguiu os ensinamentos de Buda. Zhu Daguan conhecia o budismo, uma religião popular na China, mas ficou muito perturbado com a sua face cambodjana. Sobre cada pórtico do recinto, há 5 grandes cabeças de Buda, esculpidas em pedra, com os rostos virados para os 4 pontos cardeais. Ao centro está colocada uma dessas cabeças, mas essa está decorada a ouro.
It's a kind face. It's a God of compassion and wisdom. This art feature had never before been seen at Angkor. And in fact, there's not even a prototype known. Some say that it represents the king, looking in all directions, north, south, east, and west, and that makes him the ruler of the universe. Todos os dias, o rei mantém audiências para assuntos de Estado. Aparece de espada na mão à janela dourada. Todos os presentes dão as mãos e tocam o chão com a sua testa. É fácil de ver que esta gente, apesar de ser bárbara, sabe quais as honras devidas a um príncipe. Zhu Daguan chegou a Angkor numa altura em que o rei tinha um controlo incontestado sobre um império com um potencial aparentemente ilimitado. Apesar deste relato entusiástico, o senhor de Zhu, Timur Khan, nunca quis saquear os tesouros de Angkor. Talvez o clima de Angkor fosse demasiado semelhante ao do Vietnã, onde os mongóis tinham experimentado uma rara derrota. Ou talvez os Khmer tenham parecido demasiado fortes para serem dominados. Zhou Daquan may have painted too fine a portrait for invasion. Maybe Timur decided it really wasn't worth invading. And maybe there were plans, but later other things happened in the Middle Kingdom that, in a sense, blocked any future expansion. Fosse como fosse, a história dos Khmer iria em breve ter o seu fim, mesmo sem a invasão do Grande Khan. Os arqueólogos e os historiadores já conseguiram reconstruir o capítulo final. No tempo de Zhu Daguan, já 22 reis, num espaço de 500 anos, tinham governado aquela terra antes de tudo se arruinar. As colheitas do arroz diminuíram e a construção de edifícios em pedra parou. A manutenção dos reservatórios e dos canais degradou-se. A aliança sagrada do rei com a água foi quebrada. Nos princípios do século XV, o reino do Sião fez várias incursões bem-sucedidas no território Khmer. Houve uma batalha decisiva em 1431 que pôs fim a tudo. Simplesmente abandonada, a capital dos Khmer ficou entregue a um sono de séculos, coberta pela selva. Felizmente, Zhu Daguan tinha há muito levado a sua crónica para paragens seguras. A Angkor tinha conquistado a admiração do enviado chinês e ele retribuiu-lhe com o único retrato sobrevivente dos tesouros antigos do Camboja. Coming to Angkor for most people is a bit of a pilgrimage to a sacred place. Somehow it just touches your soul. Every time you see it looming out of the forest, it hits you very, very hard. And the mystery is that it doesn't explain itself. We don't know much except from reports of Zhou Daquan of how they lived. Yet, we can still see the monuments they left, and we can speculate and we can dream about the greatness of this civilization.